Pessoal, então vamos lá. Eu vou gravar para vocês esse vídeo da correlação. Apesar de ser mais simples operacionalizar, acho que vale a pena vocês terem registrado esse processo de operacionalização, tá? Eu peguei duas bases de dados, uma é denominada correlação normal e a outra correlação não normal, daquelas que eu utilizei na sala de aula, né? Ambas estão no PVAnet. E eu vou mostrar para vocês como a gente operacionaliza essa perspectiva da correlação, tá? A primeira base que a gente vai trabalhar aqui, ela trabalha com duas variáveis, education e ICOM, né? Então, education trabalha com a quantidade de anos estudado e ICOM está relacionado com os rendimentos que a pessoa tem em relação às suas atividades, né? Nessas duas variáveis, como eu disse para vocês, elas já possuem a distribuição normal, então eu vou operacionalizar a correlação com base no coeficiente de correlação de Pearson, né? Que é quando a gente trabalha com a distribuição normal, beleza? Primeira coisa que vale a gente trabalhar é o seguinte, ó, algumas questões para personalizar a correlação. Verificar a distribuição, normal ou não normal. Definir o nível de significância. Então eu vou definir para qualquer teste nosso aqui, vamos colocar 5%, tá? Que eu acho que fica bacana para a gente trabalhar dentro desse processo. E aí a gente vai aplicar o teste, né? E aí antes de aplicar o teste a gente tem que criar as hipóteses, que é o normal da gente. Então a gente está trabalhando com duas variáveis, education e ICOM, né? Então a gente tem education e ICOM. Quando a gente trabalha com a correlação, a gente trabalha com duas formas de hipótese, né? Então a gente tem H0 e a gente tem H1. Quando a gente trabalha com correlação, a H0 é no intuito de que não há relação ou correlação entre as variáveis. Então a gente vai falar o seguinte com H0, não há relação ou correlação entre education e ICOM, certo? E a alternativa a gente trabalha é que há relação ou correlação entre education e ICOM. Lembrando que o nosso nível de significância é de 5%, beleza? Então é sempre bom definir essas hipóteses, são as hipóteses teóricas aplicáveis da correlação e a gente consegue fazer esse teste. Feito isso, a gente volta para a base Education ICOM, vamos fazer a operacionalização, né? Como que a gente faz? Nós vamos analisar, correlacionar, que é a opção, e aqui tem várias opções em correlacionar, variável, parcial, distância e correlação canônica, né? Vamos fazer a bivariável, tá? Fizemos aqui, então é analisar, correlacionar, bivariável. Pegamos as duas variáveis à esquerda e passamos para variáveis à direita. E um ponto importante, essas opções do lado direito, opção, estilo e bootstrap, não é importância para a gente. O estilo é quase se a gente quisesse criar um estilo de tabela, mas para a gente acho que o que aparece é importante. E aí vocês vão ver o seguinte, ó. Logo abaixo das variáveis tem assim, coeficiente de correlação. Aí está escrito Pearson, Kendall e Spearman. Esses coeficientes de correlação vão ser escolhidos conforme a distribuição dos dados. Como a gente tem normal, a gente deixa marcado Pearson. Se for não normal, a gente pode escolher o Kendall e Spearman, e aí a gente desmarca o Pearson, tá? Então é só tomar cuidado em relação a isso. E aqui embaixo um negócio bacana que está escrito assim, criar flag para correlações significativas. O que isso significa? Se a correlação for significativa, ou seja, se eu rejeitar H0, vai aparecer uns asteriscos na frente dos valores, tá? Feito isso, eu vou dar um OK, e aí vai aparecer pra gente uma tabela. Eu vou copiar e colar essa tabela no Word, que aí fica mais fácil pra gente interpretar. Vamos lá então. Colei ela aqui, aí vocês vão ver o seguinte, ó. Essa tabela era formada basicamente de 4 colunas. Na primeira coluna, a gente tem as duas variáveis que a gente está considerando. Uma na primeira linha, uma na segunda linha, tá? Na segunda coluna, a gente tem os nomes dos testes, o valor do coeficiente de Pearson, a gente tem o SIG, que é importante, é algo que vocês já estão acostumados, e o N, que é a quantidade de elementos da amostra. Na terceira coluna a gente tem os dados sobre a Education e na quarta coluna nós temos os dados sobre a ICOM. Como que a gente interpreta? Ó, na primeira coluna a gente vai pegar aqui a variável Education e aí a gente vai interpretar ela, né? Na frente, na próxima coluna da variável Education a gente tem o seguinte, ó. Na segunda coluna, na primeira linha a gente tem o coeficiente de Pearson, na segunda linha a gente tem SIG e na terceira linha a gente tem o N. Primeira coisa que eu falo para vocês olhar é o seguinte, pega a primeira variável Education e pega a segunda linha que está escrito SIG, né? Ao seguir essa linha SIG, procurem o valor. Qual o valor que a gente chegou? 000, tá? O que isso significa? O SIG é a mesma coisa que a gente usou para o teste de média que a gente vem fazendo. Então esse SIG vocês vão comparar com o nível de significância. O SIG é 000. Então estou dizendo o seguinte, SIG 000. O
que isso significa? Sig menor do que 5%, ou nível de significância, a gente rejeita H0. Então, a primeira coisa que vocês vão ver é o seguinte, olha o Sig. Olha o Sig. O Sig é menor que o nível de significância. Então, o que a gente decide da correlação nas hipóteses? Que rejeitamos H0, beleza? Então, a gente está falando que há relação entre Education e Ecom. Ok. Mas depois que vocês viram que tem relação entre Education e Ecom, o que a gente tem que verificar agora? O quão é essa relação? Aí vocês voltam para a primeira linha aqui da correlação de Pearson e vão procurar os valores que estão nessa linha. Vocês vão ver que o valor, o primeiro valor que vocês vão achar é 1. Por quê? Nós estamos comparando o Education com o Education. A variável correlacionada com ela mesma vai dar 1. Aí agora vocês vão pegar Education com ICOM. Então é aqui que nós estamos com o coeficiente. Ó, o coeficiente é 0,747. Ou seja, não tem, aqui quando não aparece nenhum sinal na frente, quer dizer que a relação é positiva. Então, caminho para o mesmo sentido de rua. E qual é o valor que a gente colocou? 747. Ou seja, é uma correlação já alta entre Education e ICOM. Então, o que a gente pode concluir? Que a relação ou correlação entre Education e ICOM positiva com um valor de 747, ou seja, indicando uma correlação alta. O que a gente pode falar? Que aumentando-se o nível ou a quantidade de anos de estudo, a tendência é que os rendimentos também aumentem, beleza? Quando a gente tem que a correlação a relação entre as variáveis, a gente vai falar que a correlação é significativa, tá? Se vocês forem para a segunda parte da tabela, a segunda linha, vocês vão ter a mesma interpretação em valores, ó. ICOM 0,747, só muda a ordem, é meio como se fosse um espelho, tá? Então, vocês só tem que tomar cuidado em achar a correlação de todas as variáveis para vocês tomarem a decisão, ok? Aí agora, feito isso, eu vou pegar a segunda base aqui, que é aquela base que eu mostrei para vocês de receitas, lucro líquido e despesas, e ela tem não distribuição, a distribuição não é normal. O que é a diferença para eu mostrar para vocês aqui? Vamos rodar novamente a correlação. Eu só vou usar aqui a correlação entre receita de vendas e lucro líquido, tá? Aí só para a gente não fugir, vocês fariam quais hipóteses, né? H0 e H1. H0 é que não há relação entre receita de vendas e lucro líquido, e H1 é que há relação entre receita de vendas e lucro líquido, beleza? Nível de significância, mantemos em 5%. Então vamos lá operacionalizar. Eu vou aqui pegar então em analisar, correlacionar e bivariável. Vamos passar as duas variáveis para o outro lado, receita de vendas e lucro líquido. E aí é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Ó, coeficiente de correlação, nós vamos desmarcar o Pearson e vamos usar o Spearman. Eu prefiro o Spearman ou em relação ao Kendall, mas pode usar o Kendall também. Mas a questão é que a gente vai usar somente para teste que não tem distribuição normal, tá? Dei um OK. Vai sair o nosso output aqui. Vamos só esperar um pouquinho. Já saiu aqui. E aí eu vou pegar esse valor, essa tabela eu vou colar aqui no nosso Word, tá? Aí a questão é o seguinte, ó. Quando a gente tem o Pearson, o coeficiente é o R de Pearson. Quando a gente tem o Spearman, é o coeficiente Rho de Spearman, tá? A interpretação é a mesma, só muda a questão da nomenclatura. Aí vamos lá interpretar. Primeiro, igual eu falei para vocês, primeira coluna, variáveis, segunda, testes, terceira e quarta, variáveis novamente. Vamos, primeira coisa, verificar a segunda linha em relação aos testes, que é a questão do SIG. Vamos olhar e seguir essa linha e verificar qual que é o SIG que a gente achou, 000. Então, qual que é já a decisão que a gente tem? Se o SIG é 000, menor que o nível de significância, rejeita H0. Então, a primeira questão que eu sei é que há relação entre receita de vendas e lucro líquido. Agora, a pergunta é, como é essa relação? Aí vocês voltam para a primeira linha e vão achar o coeficiente de correlação de Spearman. O valor que a gente achou aqui é 0,815. Ou seja, a relação entre receita de vendas e lucro líquido, positiva, caminham na mesma rua, e com um valor de 0,15 ou 0,815, ou seja, correlação alta. Quando a receita de vendas aumenta, a tendência é que o lucro também aumente, beleza? E aí, como a gente tem rejeição a H0, a gente fala que a correlação é significativa, tá? Normalmente o SPSS até põe uns asteriscos para mostrar quanto que é significativa a variável, né? Normalmente, se ela é significativa a 1%, aparece mais asterisco. Se é a 5%, menos asterisco, e assim vai, tá? Então, aqui você já tem esse resultado em relação à correlação. Então, é bem tranquila essa interpretação, é só vocês tomarem cuidado com qual teste utilizar e olhar a tabelinha corretamente.
Na parte 2 dessa tabela de correlações, vocês vão ver que começa com a variável lucro líquido, e aí a gente faz o espelho, né? 815 é o mesmo valor e 1 em 1, que é quando elas se relacionam entre si, certo?